Fala, filhotes. No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre os movimentos da juventude, sobre o movimento indígena, o movimento LGBT, o Maio de 68, a cidadania da democracia de massa, a origem da democracia de massa, representantes e representados, tudo do tempo, a democracia dos antigos e dos modernos. Então nos acompanhem. A juventude também se manifestou nesse período, representados pelo movimento hippie nos Estados Unidos e pelo movimento estudantil na França e em outros países. Muitos jovens contestavam a política social, cultural e econômica da sociedade, sobretudo nas décadas de 60 e 70. Ao contrário de outros grupos que procuravam a aceitação e a participação deles na sociedade democrática, os jovens questionavam os valores sociais, propondo novas formas de comportamento. Em parte, a existência desses movimentos foi resultado da negação de uma sociedade consumista. Este desprendimento dos bens e dos valores materiais acabaria influenciando o movimento ecológico, que prega o uso correto e racional dos recursos naturais sem prejudicar a fonte desses recursos. Na letra de música, é proibido proibir. A mãe da virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro, sim, eu digo não ao não, eu digo, é proibido proibir. Me dê um beijo, meu amor. Eles estão nos esperando, os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. Está no Caetano Veloso, é proibido proibir. Né? Então a composição acima foi inspirada na palavra de ordem é proibido proibir de maio de 68, francês. Né? Que mais transmite a ideia de contestação na música. Então faça pesquisas procurando informações a respeito de como era a situação política do Brasil no momento em que foi composta a letra é proibido proibir. Foi escrita em 67 e 74, na época da ditadura militar. Nosso movimento indígena, suas mobilizações são especialmente fortes em países como o Equador e a Bolívia, de grandes contingentes nativos. No Brasil, entidades como a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, vem lutando pela afirmação dos direitos das populações nativas e, em especial, pela demarcação das terras indígenas e sua proteção contra a ocupação de fazendeiros e garimpeiros. Movimento LGBT. Por fim, pode-se destacar o movimento LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Agora entrou uma nova denominação queer para todos os tipos de gênero possível, que se expandiu desde o final dos anos 70. Ele representou uma reação às perseguições sofridas pela população LGBT, vítima do preconceito e da hostilidade de grupos conservadores que não admitem opções sexuais e comportamentais distintas daquelas que se consideram adequadas. Hoje, a maior aceitação dessa população expressa a flexibilização dos hábitos sociais. Mas a nova atitude também está relacionada ao aumento do poder aquisitivo do grupo, né? Importante mercado consumidor e sujeito social cada vez mais atuante em nossa sociedade. Não conheça melhor o Maio de 68. O movimento estudantil francês deu início a uma série de contestações que se expandiriam por várias partes do mundo. Foram levadas adiante principalmente pela juventude estudantil, desejosa de mudar os rumos de sua vida e da sociedade, distanciando-se da realidade que seus pais vivenciavam. Os estudantes também não admitiam a manutenção de uma estrutura rígida de ensino e de um Estado burocratizado e insensível às demandas sociais. Suas reivindicações incluíam a implantação de sistemas decisórios diretos inspirados nas concepções do filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, que viveu entre 1712 e 1778. A República seria organizada com base na existência de delegados cuja autoridade estaria vinculada aos eleitores, aumentando a representação destes e dando caráter direto às decisões coletivas. Paris, 14 de maio de 68, estudantes protestam nas ruas da capital. O movimento conhecido como Maio de 68, as mobilizações dos jovens aos operários e a outros setores sociais, colocando em xeque as estruturas do poder do Estado. Em pequenos grupos façam pesquisas a respeito da intervenção dos jovens em 68 em escala mundial. Em seguida, montem um quadro apresentando os dados obtidos nessas pesquisas. Ainda em grupos, elaboram um painel com palavras de ordem e imagens do Maio de 68 francês. Né? A cidadania da democracia de massa. Origem da democracia de massa. A democracia moderna tem como principal predecessor o Jean-Jacques Rousseau. Esse pensador defendeu um governo democrático inspirado na democracia existente na polis grega, na qual os cidadãos pudessem dar voz aos seus anseios pessoalmente. Rousseau sabia ser impossível aplicar a democracia direta na França do século XVIII, com uma população muito superior à da polis grega. Tal situação levou a desenvolver um novo conceito de governo republicano,
no qual os representantes fossem delegados e buscassem, através da elaboração de um contrato social, vontade geral, superior à soma das vontades dos indivíduos. A essa ideia de representação como delegação se contrapôs outra, a da representação desvinculada. Por ela, o representante eleito tem liberdade para perseguir o bem comum, sem defender necessariamente os interesses do grupo que o escolheu. Na verdade, isso aqui é um pouco contraditório, porque o Rousseau, o que ele defende mesmo, é uma democracia direta, e para ele a democracia representativa não funciona, porque cada um é representante do seu próprio interesse. Quando você elege outra pessoa para representar o seu interesse, ela vai defender o interesse dela e não o seu. Então, por isso, a democracia tem que ser direta para ela funcionar. Ela não pode funcionar em sociedades muito numerosas, tem que ser sociedades em grupos mais reduzidos. É isso sim que ele defendeu, não essa representativa, porque é contra a representativa justamente que ele vai falar. Representantes e representados. O crescimento do corpo eleitoral exigiu nova forma de organização política que aproximasse o eleitor do representante. Nem a democracia da vontade da maioria também. Para ele é só algo que fosse consensual, não algo que fosse majoritário. E esse consenso também nasceria de comunidades bem restritas, não um consenso totalitário dos governos totalitaristas, que muita gente diz que o totalitarismo se inspirou nele. Né? Também é outra falácia, outro erro. Então, o crescimento do corpo eleitoral exigiu nova forma de organização política que aproximasse o eleitor do representante. A solução foi encontrada na formação dos partidos de massa, que passaram a intermediar a relação entre representantes e representados. No entanto, o crescimento e a burocratização dos partidos acabaram por distanciar o eleitor do eleito, subvertendo a ideia original da expansão da cidadania. Os partidos passaram a filtrar a participação e a negociar demandas entre eleitores e eleitos. Esse fechamento da representação partidária para o cidadão tende a minar as forças do sistema democrático, já que vai criar grupos que controlam o poder e excluem a maioria da população. Uma segunda e importante crítica que pode ser feita ao sistema democrático contemporâneo é a ausência ou a pouca utilização de mecanismos democráticos diretos, como os plebiscitos. Você já ouviu falar? Engraçado que onde se utiliza isso com mais constância é na Venezuela, que muitos chamam de ditadura. É uma ditadura um tanto quanto complexa, porque tem amplo apoio popular de um segmento da população ou de uma maioria, né? E uma minoria, inclusive, está fugindo de lá, não é toda a população venezuelana, tem alguns que estão sendo beneficiados e se sentindo, de alguma forma, contemplados pelo governo. Já nas democracias ocidentais, as que não são ditaduras, uma brasileira, né, nós temos uma maioria, mas uma maioria que impõe a sua vontade sobre uma minoria, a subjuga, e não tem por meio de governantes eleitos de forma democrática, mas de uma democracia representativa, não de plebiscitos ou de consultas populares constantes. Apesar de que o governo Bolsonaro tem tido amplo apoio popular, pelo menos de um segmento da população, pelo menos 30% é a base ali que ele conseguiu montar de apoio. Assim como o PT também, a esquerda tem uma base de 30% de apoio. Tem 40% aí que são flutuantes, que hora estão para lá, hora estão para cá, né? Você já ouviu falar? O termo polis designa a cidade-estado grega. No período clássico desenvolveu-se nela um modelo político que introduzia meios de participação direta de um número variado de pessoas nas decisões referentes ao espaço comum que utilizavam a cidade. Mas lembrando que lá nem 10% da população era ou podia participar da polis, ir para a ágora para poder discursar e defender suas ideias e os seus projetos de lei ou as suas pautas políticas. Era só o grego, né, ateniense, nascendo na cidade, homem, mulheres, escravos, estrangeiros, menores de 25 anos, todos estavam excluídos da participação da política democrática em Atenas. Né? Em Atenas, onde a democracia direta atingiu sua maior expressão, apenas os considerados cidadãos, uma minoria da população, podiam tomar decisões. As assembleias aconteciam na ágora, na praça pública, onde todos se reuniam para deliberar contra os rumos da polis. Né? Então, a representação da ágora ateniense, espaço político da democracia direta na cidade-estado. O sistema político ateniense atingiu a plenitude no século V a.C. Nossa pesquisa sobre o ostracismo e outras instituições da democracia ateniense. O ostracismo era um instrumento de proibir o sujeito de participar da política, né? Era condenar, eles colocavam em ostras ali o nome do sujeito para votar se ele deveria ou não ser expulso ou excluído da participação política durante um determinado tempo. Nossa pesquisa sobre Péricles, que viveu entre 495 e 429 a.C., governou Atenas no período de seu apogeu. Então, no túnel do tempo, a democracia dos antigos e dos modernos.
As diferenças entre a democracia da Grécia clássica e a das sociedades contemporâneas foram sintetizadas pelo pensador italiano Roberto Bobbio, né, que viveu entre 1909 e 2004. De acordo com Bobbio, nas democracias antigas, o conceito de povo é restrito a um pequeno número de cidadãos responsáveis pelas decisões coletivas. A ampliação da participação política à maior parte da população era vista como uma atitude negativa, que prejudicava o governo democrático ao permitir a participação de todos, incluindo os pobres, considerados incapazes de dedicar-se inteiramente à vida política. O pobre, o escravo, aquele que tinha que trabalhar manualmente, era considerado indigno, incapaz até de raciocinar para poder defender alguma ideia na água. O cidadão deve ser um indivíduo preparado e disposto a participar, aquele que goza do ócio, do tempo livre, para poder se dedicar à contemplação, buscar o conhecimento, o saber, inclusive o saber e o conhecimento sobre política, sobre a administração da cidade. O cidadão deve ser um indivíduo preparado e disposto a participar integralmente do espaço das decisões públicas, o que implica sua participação na praça pública, onde se busca o consenso. Nas democracias modernas, a totalidade dos cidadãos não pode reunir-se em um mesmo espaço, que exige a representação dos seus interesses por alguém eleito. Aí surge o governo representativo. Em resumo, os antigos utilizavam mecanismos diretos de decisão e de deliberação, além de defender a igualdade entre os cidadãos. Os modernos instalam modelos indiretos, representativos, para a sustentação de demandas, privilegiando a liberdade e não a igualdade. Então pode-se aproximar o cidadão contemporâneo do ideal de total dedicação à vida pública? Será que dá? É bem difícil, né? Sugiro meios para concretizar tanto quanto possível esse ideal. Então isso aí é um pouquinho, né? Esses conceitos, o movimento de juventude, o movimento indígena, o movimento LGBT, proibir, o maio de 68, a cidadania da democracia de massa, a origem da democracia de massa, os representantes e representados. Eu já ouvi falar da polis grega, a democracia dos antigos e dos modernos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e o que você achar dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, até a próxima.